Um escritório de advocacia lida com honorários, lida com dinheiro, sei lá, do cliente também, não sei como é que é a vida exatamente, mas vamos falar um pouco sobre dinheiro. As pessoas se perdem na parte do dinheiro, as pessoas se perdem, sei lá, tem clientes que se perdem na gestão do dinheiro, como é que é a gestão do dinheiro na sua percepção? Porque nós vamos falar um pouquinho de educação financeira, então eu queria ouvir um pouco de clientes, talvez, que tenham tido algum problema. Cheque sem fundo é um estelionato. Cheque sem fundo é um dos problemas. Mas a ideia da nossa deseducação financeira, o que isso pode interferir, né? Quais as consequências dessas coisas? Você pode, no momento do aperto, ficar tentado a ficar com um tempinho com um dinheiro que não é seu. Pode isso, né, Arnaldo? Quer dizer, pode ficar com um dinheirinho que não é seu por um tempo, até depois você devolver para a pessoa? Quer dizer, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui para introduzir um tema de educação financeira ligado à área do professor aí, do nosso convidado. Como é que é essa parte do dinheiro tentador, que é lidar com o dinheiro, né, das pessoas, as pessoas lidando o seu próprio dinheiro? Realmente, quando se fala em educação financeira, na verdade se fala, né, do modo geral, aí, num conjunto de providências que aquela pessoa precisa tomar e saber se conduzir de forma ou de maneira a não incidir em determinados ilícitos, né? E aqui nós estamos falando de estelionato, outras fraudes. Nós estamos falando de apropriação indébita, né, onde o sujeito inverte o ânimo da posse daquilo lá que ele está retendo indevidamente, né? Por isso apropriação indevida ou indébita, lei de usura, né? Eventualmente aí gente emprestando dinheiro a juros, né? Juros extorsivos, né? Isso daí acaba redundando aí numa prática de ilícitos aí que depois promovem problemas para essa pessoa. Agora, de um modo geral, Marcos, eu acho que a educação financeira é fundamentalmente o sujeito saber conduzir as finanças de forma adequada, né? Não é fácil para ninguém. Às vezes a gente né, se permite, né, fazer coisas aí que depois podem trazer problemas, né, prejuízos. Não estou falando na parte criminal, não, estou falando do modo geral, né? Seja na parte civil, seja na parte criminal. Eu acho que educação financeira envolve uma gama mesmo importante aí de questões aí que devem fazer parte da vida da pessoa, né? Doutor, a Burilã Advogados, ela é só criminal? Só fazemos advocacia, escritório especializado em advocacia criminal. E também especializado em pequenas empresas, não um criminoso? Desde que estejamos atuando de forma a levar em consideração aspectos criminais da questão. Nós não atuamos de forma ampla. O escritório, como eu disse, é especializado na área criminal. Atendemos pequenas empresas, atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte, mas sob o aspecto criminal. É por isso que o escritório presta consultoria em sede de compliance criminal, né? Que, como nós falamos, é aquele conjunto de observância de protocolos éticos que atende o empresário na medida em que orientam o empresário a não incidir em ilícitos penais. Na verdade, faz uma revisita as práticas, né, do empresário, né? Sim, observa sim. E começa a alertá-los e propor medidas corretivas. Sim, né? Quase uma consultoria, né? Exato, uma consultoria permanente, constante, né, no sentido de auxiliar o empresário a como não incidir em ilícitos penais. O compliance, ele é legal só revisitando um passado, uma prática, ou compliance também envolve o apoio à decisão na hora que ela está sendo tomada? Quer dizer, olha, antes de tomar a decisão, antes de assinar aquele contrato. Sim. Antes de mandar um e-mail para um outro sujeito, preciso que, eventualmente, que o advogado verifique se o conteúdo daquele e-mail não vai me trazer problema, não vai me trazer dor de cabeça, que é o que tem acontecido. Isso é uma coisa interessante, porque hoje a gente está produzindo e-mail toda hora, conversinhas de WhatsApp. Pois é. Você acha que o pessoal está ingênuo com relação a isso? Eu acho que não diria ingênuo, mas eu acho que o pessoal ainda não parou para pensar de que aquilo pode trazer problema para ele, né? Conversas de WhatsApp, troca de e-mails, etc. Isso forma um conjunto de provas aptas a depois promover responsabilidade. Muitas vezes não tem um contexto, né, professor? Porque, olha, pensa comigo.
se você tem uma conversa, mas tem o contexto da conversa, né? Que eu posso apagar. Mas você apaga, o outro não, como é que faz? Né? Você pode, em uma conversa descontextualizada, pode ser pretexto, né, para uma outra interpretação. Então eu temo, né, que a gente realmente tem uma certa ingenuidade, ou não paramos para pensar de quanto que se produz de informação todo dia, toda hora. Sim, realmente é verdade, né? A gente vive aí, às vezes fala muita coisa e essas mensagens aí, WhatsApp, troca de e-mails, realmente acabam promovendo prejuízo para essas pessoas, né? E aí, às vezes o empresário, o Marcos, me disse que eu estava conversando com o empresário, ele me disse o seguinte: mas eu não preciso disso, porque nós já temos um serviço de consultoria, tipo KPMG, né, ou empresas do gênero aí que prestam esse tipo de consultoria tributária aí, auditoria, né, fazem auditoria, e eu digo para eles que isso não é o suficiente, porque quem vai verificar ao fim e ao cabo se houve ou não houve prática de ilícito é o advogado criminal, não é a empresa de auditoria, não é? E depois quem vai promover mecanismos aí de salvaguarda de proteção para o empresário é o advogado criminal. Se eu identifico dentro de uma empresa que um determinado funcionário está cometendo um ilícito, como é que eu devo proceder? O advogado tem todas as condições de requerer instauração de inquérito policial, de acompanhar, de produzir provas. Existe um provimento da Ordem dos Advogados, que é o provimento número 188 de 2018, que autoriza o advogado legalmente a tomar esse tipo de providência, né? E fica muito mais fácil, é muito mais eficaz e economicamente muito mais barato para o empresário ter um serviço de acompanhamento de suas atividades do que ser alcançado depois pela justiça criminal e depois precisar responder criminalmente por aquilo. Até porque você está dizendo que a consulta prévia ou acompanhamento prévio já fica pensando na hipótese lá na frente de quando eventualmente aquilo é uma demanda judicial. E como que aquilo vai ser, como você disse, como é que você vai preservar os direitos daquela empresa. Exato. Ô, doutor, e dentro desses ilícitos, qual que é o mais comum e corriqueiro que ocorre com constância, que poderia ser evitado uma ação, por exemplo? O deslize mais comum, você quer dizer? O deslize que um empreendedor, que serve também um alerta para o nosso cooperado, né? Quais um deslize assim, comum que se observa, que às vezes pode não dar em nada porque ninguém mexeu com aquilo, mas é sempre um potencial de risco. Sim, por exemplo, olha, a gama é muito grande, viu, Deca? Desde de questões relativas à sonegação fiscal, ou própria falta de recolhimento de valores previdenciários. Eu preciso orientar aquela pessoa que aquilo lá configura crime de apropriação indébita previdenciária, né? Às vezes existe fraude corporativa. Quantas empresas aí, dentro do RH da empresa, eles estão fraudando a empresa, estão desviando o dinheiro da empresa e ninguém está sabendo de nada, né? E a auditoria por si só não é suficiente para coibir esse tipo de coisa. A auditoria apresenta uma fotografia daquilo que está acontecendo na esfera contábil. Só isso. As providências que vão ser tomadas a partir daí, aí cabe à empresa decidir, né? A auditoria não toma esse tipo de providência. A imprensa tem relatado, não precisa dizer o nome da empresa, mas tem relatado que empresas de grande porte, gigantescas, que pagam consultorias caríssimas, internacionais, por anos tiveram problemas que não foram detectados. E quando aparece, está na casa de 45 bilhões de reais, quer dizer, uma coisa que seria, se o dólar tiver 5, são 9 bilhões de dólares, é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, você vê que mesmo empresas muito grandes, muito estruturadas, estão sujeitas a fraudes ou alguma coisa nessa direção. Sim, é complicado. O ambiente corporativo é um ambiente passível de ilícitos penais, no modo geral, isso é indiscutível. Faz parte da história da humanidade, faz parte do dia a dia do cidadão cometer crimes. Tem um professor na Espanha, que é o professor Antônio Garcia Pablos de Molina, ele tem uma obra muito interessante sobre criminologia, e ele diz que o crime é um acontecimento social, entre aspas, normal. Ele nasce na sociedade e tem que encontrar os meios de solução na própria sociedade. Faz parte da essência do ser humano cometer crimes. Isso acontece normalmente, o ambiente corporativo não é diferente. Tem uma anedota que fala que quando tínhamos 4 pessoas na humanidade,
Adão, Eva, Abel e Caim, 25% da população era assassino, né? Só melhoramos de lá para cá. Só melhoramos, exatamente.